começar, então. Nós combinamos que seria às 15h30, né? A gente começar pontualmente. Bom, boa tarde a todos. Nós formamos aqui uma sala de videoconferência e essa nossa conversa, ela está sendo transmitida pelo YouTube. Nós temos pessoas nos assistindo, agradecemos por nos assistir esse momento. Nosso objetivo aqui é conversar sobre a Covid, sobre o coronavírus, sobre o enfrentamento do vírus e da doença em Alta Floresta, e convidamos uma equipe do Hospital Regional, que vai fazer essa conversa durante 1 hora conosco. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marla, eu sou professora da Unemate, e eu integro o NAFA, que é o Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia. Nós fundamos esse núcleo para atuar na área rural, mas acabamos expandindo e já há uns 2 anos, mais ou menos, estamos realizando rodas de conversas com mais diversos temas. O nosso objetivo, como a Miriam comentou, e que é interessante esse ponto de vista, porque é justamente ampliar os laços e nós dialogarmos melhor com a sociedade que nos acolhe. Agora, com a emergência da pandemia, do novo coronavírus, nós reorientamos essas rodas de conversa, então elas não são mais presenciais, que antes elas aconteciam em auditórios, e agora são online, e nós organizamos uma rodada de rodas de conversas com o tema pandemia, coronavírus e a Covid. Não necessariamente todas as rodas de conversa serão exatamente com pessoas da área da saúde, mas nós achamos importante começar com as pessoas da área da saúde para a gente ter um perfil, uma ideia do qual é o cenário que nós estamos vivenciando aqui, do que pode vir pela frente e que nós teremos que enfrentar em Alta Floresta. Bom, estão conosco o Dr. Vânio de Jesus Giordani, que é médico da ala Covid, do Hospital Regional de Alta Floresta. A enfermeira Luciele Nonemacher, que é a enfermeira responsável pelo núcleo interno de regulação do Hospital Regional de Alta Floresta. A enfermeira Miriam Godinho Ferreira de Mello, que é superintendente financeiro e administrativo do Hospital Regional de Alta Floresta. E a enfermeira Márcia, que está acompanhando nossas atividades também, e aguardando a enfermeira Camila Domingues, que é a enfermeira-chefe do Hospital Regional, que vem participar conosco também. Eu quero agradecer a participação de vocês, por terem aceitado o convite. Além das pessoas, dessa equipe de profissionais do Hospital Regional, estão conosco a enfermeira Lídia e o Sidney. A Lídia é da Secretaria de Assistência da Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, e o Sidney é coordenador da Vigilância Epidemiológica. A nossa conversa, ela vai começar por uma primeira rodada de perguntas que eu vou fazer aos profissionais do Hospital Regional, que estão conosco. Numa segunda rodada, nós vamos abrir para a participação das pessoas que estão aqui e nos assistindo no YouTube. Nesse segundo momento, vocês no YouTube podem deixar perguntas registradas no chat, nós vamos fazer essas perguntas para as pessoas profissionais que estão aqui conosco. No caso das pessoas que estão com a gente aqui no ambiente virtual, nós vamos também abrir para que elas possam falar um pouco do seu trabalho e fazer perguntas, caso se interessem, pela equipe de profissionais que está conosco. A nossa previsão é 1 hora de atividades, então nós vamos nos organizar de forma que sejamos breves, de alguma forma, para conseguir nessa 1 hora de atividades colocar tudo isso que a gente deseja e todas as respostas que nós gostaríamos de dar à sociedade de Alta Floresta e região, em relação à emergência da Covid e das possíveis mudanças que vêm pela frente, se nós tivermos elementos para trazer essa discussão. Eu gostaria de conversar inicialmente com o Dr. Vânio, agradecer, doutor, por estar aqui conosco, obrigada por aceitar o convite. Nós sabemos que a rotina de vocês deve ter mudado, algumas coisas devem estar diferentes nesse momento, e abrir um espaço para uma conversa é algo extremamente importante e nós nos sentimos bastante gratos por isso. Eu queria trazer alguns dados para te fazer algumas perguntas em relação à rotina de vocês no hospital.
especificamente do corpo médico do hospital. O Comitê de Enfrentamento da Covid, da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, tem nos mostrado que houve um aumento de casos de Covid, e o Ministério de Saúde trouxe alguns dados recentemente também mostrando um aumento do número de mortes por insuficiência respiratória. Há uma mudança notória em curso, não estamos vivenciando nesse momento a mesma coisa que vivenciávamos no ano passado, nesse período. E como que essa mudança tem afetado o trabalho de vocês, do corpo médico no hospital? Quais são as principais adaptações e os principais desafios que vocês têm enfrentado? A princípio, a maioria dos casos que a gente atendeu na Covid eram de pacientes leves ou moderados. O único paciente que a gente atendeu que tinha critério de gravidade é o caso índice, que é o Gilberto. Ele tinha um comprometimento pulmonar em torno de 50%. Mas, felizmente, ele evoluiu bem e não precisou de suporte ventilatório. Então, com o aumento da incidência nas outras regiões, a gente realmente espera um aumento da incidência aqui e que a gente passe a receber casos em maior volume que tenham classificação moderada ou grave. Dentro da nossa rotina, ela se mantém. Então, os cuidados são os mesmos, tanto com paramentação, com orientação da equipe, no manuseio do paciente, no procedimento que porventura seja necessário. Então, a princípio, mesmo com essa nova onda, com esse aumento da mortalidade por Covid ou por síndrome respiratória, dentro do nosso serviço, a gente não tem pacientes com critério de gravidade elevado. Mas a gente espera que isso possa acontecer nas próximas 2 ou 3 semanas. Esses pacientes estão chegando, que chegaram até esse momento, que acessaram o hospital regional até esse momento, que condições de saúde? Qual era o quadro desses pacientes quando eles chegaram ao hospital, em geral, de forma geral? Então, o quadro clínico geral são os sintomas gripais, que acabam sendo potencializados com desconforto respiratório moderado, com hipoxemia, e alguns com distúrbio de doença de base, né, das doenças crônicas, mas no geral tem sido os sintomas respiratórios mesmo. Obrigada, doutor. Daqui a pouco a gente volta com mais uma pergunta. Eu gostaria de falar com a enfermeira Luciele. E eu gostaria de pedir um favor a vocês, quando vocês não estiverem falando, vocês puderem desligar o microfone, que a gente diminui um pouco do eco, do ruído que fica no som, tá bom? Enfermeira, a enfermeira é responsável pelo NIR e é uma das pessoas que pode nos responder sobre a estrutura do hospital. Luciele, em termos de leitos de internação, respiradores, UTI, qual é a capacidade do hospital hoje? E se caso nós viermos a ter um aumento de casos, qual é a condição do hospital para atender esse aumento de casos? Atualmente, instalados fisicamente, temos 6 leitos com ventiladores, mas nós podemos chegar à capacidade dentro da ala Covid a 14 leitos, né? Se houver a necessidade de aumento de caso, a gente vai utilizar da UTI, que inaugurou no mês de abril. Então, assim, se houver um número muito grande, vai passar a se usar os leitos da UTI, que atualmente estão sendo usados para casos clínicos, né? Que vem dos outros municípios e do próprio município de Alta Floresta. Atualmente, essa posição que eu posso passar para vocês. Obrigada, Luciele. A Camila já está conosco? Já. Obrigada, Camila. Obrigada por estar conosco. A Camila é enfermeira-chefe do hospital. E contigo eu gostaria de conversar sobre a composição da equipe.
Em relação a números de técnicos e auxiliares do hospital, qual é essa composição, quantos profissionais tem no hospital e quais são as mudanças de rotina que já estão ocorrendo no trabalho de vocês que são reflexo do aumento dos casos de Covid ou de síndromes respiratórias? Enfermeiros, agora eu acho que o quadro está sendo contemplado com 40 profissionais enfermeiros, né? E técnicos em enfermagem, eu acho que a gente tem em média 72. Aí tem agora os seletistas emergenciais, que entraram agora para a contratação emergencial de Covid, né? Que são 4 enfermeiros e 3 técnicos. E uma fisioterapeuta. E uma das coisas que a gente ouve durante o ano, normalmente, que as pessoas comentam entre si, é que o hospital vive lotado. Que o hospital não tem espaço para caso alguém precise de fazer, por exemplo, uma cirurgia, não tem que esperar, tem uma lista de espera e assim por diante. Como vocês têm feito nesse momento para ter espaço? Eu acho que essa pergunta serve para você, Camila, mas também para a Luciene. Como é que estão sendo? O que vocês fizeram? Qual foi a estratégia usada pelo hospital para ter leitos disponíveis no caso da Covid? Bom, primeiramente, quando começou o surto, em parceria com a atenção básica mesmo, foi realizado, eles abriram a unidade 24 horas para atendimento dos casos clínicos. Então, a maior parte das emergências, elas passam primeiro por eles fazem um tipo de triagem e mandam para nós. Isso reduziu bastante a superlotação do pronto-socorro. Agora a gente atende mais coisas que eles encaminham, né, casos que eles encaminham, ou o corpo de bombeiros, que traz diretamente para cá. Referente às cirurgias, devido à pandemia, as cirurgias eletivas foram suspensas, né, por tempo ainda indeterminado, depois do decreto do governador. Então, essa demanda de cirurgias ainda está sendo organizada através do ambulatório. Agora, está sendo realizado só cirurgias de emergência, né? Então, a taxa de ocupação hospitalar reduziu para quase a metade a nossa taxa de ocupação, né? Então, tirou toda essa sobrecarga do serviço para que a gente pudesse se organizar para talvez chegar a esse momento que vai ocorrer de atender esses pacientes graves de Covid-19. Essa informação nos deixa mais tranquilos por saber que há uma estratégia sendo construída para o aumento de casos possível e para conseguir atender esses pacientes. Na sequência, a Miriam, eu para agradecer especialmente, que foi a pessoa que nos ajudou a organizar essa roda de conversa, que fez o contato com os enfermeiros, com o médico, chamou a equipe da atenção básica para participar também conosco. E eu quero te fazer 2 perguntas, e depois nós abrimos para as perguntas que estão vindo de fora. Eu fiz uma simulação, uma projeção de Alta Floresta com base nos dados de Barra do Garças. E nós não sabemos se isso vai se concretizar, mas para a gente ter uma ideia, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, depois que eu colocar a questão, e os outros enfermeiros e médicos que quiserem comentar também, fica à disposição. Barra do Garças é uma das cidades que está tendo maior incidência de casos da Covid, é um município com 61 mil habitantes, que fica no leste de Mato Grosso, Alta Floresta tem 51 mil, muito embora a gente não possa considerar só o município, quando nós falamos de hospital regional, né, nós teríamos que fazer um levantamento do número de habitantes da micro-região da saúde, já que é no hospital regional que eles vão cair em casos graves, né. Mas fazendo um comparativo, para a gente ter uma ideia do que pode vir a acontecer. No dia 2 de maio, Barra do Garças teve 4 casos confirmados para Covid. 5 dias depois, no dia 7 de maio, esse número de casos triplicou, já eram 13.
Mais 5 dias, no dia 12 de maio, ontem, Barra do Garças registrou 27 casos. Então, na primeira semana, os primeiros 5 dias que eu comentei, o número de casos triplicou. No segundo, duplicou. Vamos imaginar se isso acontecesse em Alta Floresta. Ontem, por exemplo, a Vigilância Epidemiológica divulgou 7 casos confirmados em Alta Floresta. Se daqui a 5 dias esses casos triplicassem, como aconteceu em Barra do Garças, nós chegaríamos a 21. Se mais 5 dias eles duplicassem, nós chegaríamos a 42 e finalizaríamos, fecharíamos no mês de maio, provavelmente com mais de 80 casos. Miriam, quais são os desafios do hospital regional em relação a um quadro como esse, se nós chegarmos numa situação como essa? Então, Marta, lá no início da pandemia, que seria um pouquinho antes de abril, no início do mês de final de março, nós já estávamos nesse desespero aqui no hospital, fazendo essa conta que você fez, né? Já imaginando os casos, a partir do primeiro caso, a cada 3, 4 dias, triplicando esse número. Houve uma coisa muito diferente na nossa região. Nós tivemos um caso em Monte Verde, que não transmitiu para ninguém, graças a Deus, né? E tivemos o segundo caso aqui em Alta Floresta, que também não propagou. Então, nós tivemos uma vantagem de ter um tempo maior ainda para nos prepararmos. Aqui no hospital, a gente manteve a conduta de preparar para uma pandemia. Mas a sociedade, por outro lado, se acomodou, porque pensou, não, só teve um caso, mas não houve mais casos, deve ser mentira, deve ser invenção. E a gente viu, assim, relaxamento nas condutas de restrição mesmo, de sair à rua, de andar, de cuidados pessoais, como máscara e álcool gel, enfim, a gente viu que as pessoas meio que desacreditaram. E até começaram a questionar por que o hospital está se mantendo restrito, não está fazendo cirurgia se vocês não estão com casos. E a gente também ficou com a consciência pesada. Poxa, estamos com leito vazio, gente precisando de atendimento e a gente não está fazendo esses atendimentos que não são urgência, porque pode haver casos. Então, ficamos nessa dualidade, né? Será que a gente abre para atendimento e depois, de repente, aparecem casos? Como que a gente daí fala, não, paciente, agora você sai, dá licença que agora nós vamos atender. Não há essa possibilidade. Então, nós, como grupo, né, doutor Vânio, as enfermeiras, a enfermeira Camila, a enfermeira Luciele, a gente sentou com a direção, a Sônia, né, contato com a SES, que nos dá o respaldo técnico para isso. Vamos manter e esperar mais um pouco, né? E daí agora, essa semana, já um caso positivo e desse caso, outros aparecendo. Então, o hospital hoje, ele se manteve nesse tempo todo esperando essa situação. Tivemos essa etapa para nos prepararmos, né? A gente não tinha material de proteção, porque não era do uso comum, não existia esse tipo de doença nos aterrorizando. Então, alguns equipamentos de proteção a gente nem tinha. E nem tinha como comprar no momento de imediato. A sociedade se mobilizou, Rotary, empresários aqui de Alta Floresta fizeram doações e a gente conseguiu o mínimo suficiente para manter o profissional com segurança frente a esses possíveis casos. Isso deu uma tranquilidade. Daí a gente também improvisou uma ala fechada. Isso parece muito simples em falar, mas foi um verdadeiro, né, meninas? Foi um verdadeiro transtorno aqui dentro do hospital, porque para ter uma ala fechada para a Covid, a gente desativou a ginecologia obstetrícia da onde ela estava e mudou ela para a ala do ambulatório. Então, fizemos adaptações, assim, a toque de caixa, né, de adaptações físicas, estruturais, para mudar toda a ginecologia obstetrícia para a ala que era ambulatório, né, e fechamos uma ala Covid, uma ala fechada.
O doutor entra lá, tem uma equipe toda montada lá com enfermeiro, técnicos, pessoal da limpeza, que se paramentam, ficam o dia inteirinho com aquela roupa de astronauta. Quando eles vão sair, tem o banheiro certinho para eles tomarem um banho e deixarem as roupas lá para irem para casa com um pouco mais de segurança para não transmitir para os seus familiares. E os pacientes também entram por uma porta separada, que não é a porta do pronto-socorro, para não ter contato com os outros pacientes que não são suspeitos, né? Ou teoricamente não são suspeitos. Então isso também deu uma tranquilidade aqui para o hospital. Essa ala ficou esse mês todo quase que meio que ociosa, né, doutor? Mantendo 1, 2 pacientes dia internado, toda uma ala fechada só para isso. Mas isso deu uma tranquilidade para o restante da equipe, que estava muito apavorado. Nós não teríamos material de proteção individual para a equipe inteira, né? Então a gente separou o problema e para aqueles a gente conseguiu material para manter. Hoje, então, tem a ala, tem material, tem medicamento, tem a equipe. Então, a gente está, assim, um pouco mais tranquilo. Quando inauguramos a UTI, dia 1º de abril, a ordem era UTI reservar para a Covid. Só que como não tínhamos nenhum caso, a gente ia deixar 10 leitos de UTI ociosos. Então, nós resolvemos que a UTI ia atender aos outros problemas, que foram muitos durante esse mês. Teve 28 pacientes internados no mês, né, Lu? Acho que 28 pacientes internados. 28 ou 18? Ai, não me lembro, estou me confundindo. Foi uma média de 2 a 4 pacientes dia, né? Um total de 17. Eu confundi 18 com 28. 17 pacientes que ficaram esse mês todo, que não seriam atendidos se a gente tivesse feito a escolha diferente, né? Poderiam ter ido a óbito sem ter acesso a um leito de UTI, né? Então a gente está atendendo, porque a UTI, no momento que internar um caso confirmado de Covid lá, tem que interditar, vai ficar só Covid, porque não é uma UTI que tem isolamento. São 10 leitos, tem um único leito de isolamento, os outros 10 leitos são juntos, né? Então não tem como internar lá. Então, para isso, a gente montou a outra unidade com respiradores. Isso teve apoio da sociedade também, dos prefeitos da região que se mobilizaram para arrumar os nossos equipamentos, que até está em tramitação para chegar mais respiradores, né, com o apoio dos prefeitos da região. E como você falou, a gente tem que se preparar para atender não 50 mil habitantes, mas 100, que é a população, um pouco mais de 100, né, da região toda. Então, pensar para mais do que a população de Alta Floresta. Acho que foi mais ou menos isso, não sei se eu te respondi. Respondeu sim, Miriam. Isso quer dizer, na tua fala, que o isolamento social é importante não só para nós achatarmos a curva, ou seja, nós diminuirmos o fluxo para o hospital, né, desafogar o hospital, mas também para nós não corrermos outros riscos, por exemplo, um acidente de automóvel, que as UTIs podem estar todas destinadas para a Covid, né? E diminuiu intensamente o número de acidentes na primeira etapa que as pessoas estavam realmente fazendo isolamento. Depois do momento que eles consideraram fora de perigo, daí já começou esse final de semana, foi um transtorno terrível, né? O final de semana passado também teve vários acidentes que tinha parado, estava bem tranquilo, né? Então, é bem isso que você falou, o isolamento não vai só cercar o vírus, né? Ele vai evitar que ocorram outros, vai diminuindo a exposição, menos risco das pessoas ficarem doentes, né, e virem para ocupar o leito. É isso, obrigada, Miriam. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Eu quero falar um pouco com a Lígia e o Sidney. Na Secretaria de Atenção Básica, Lígia, como que tem sido o trabalho de vocês? Quais têm sido as preocupações de vocês em relação à Covid? Então, a atenção básica, nossa rede de atenção básica do município, nós também iniciamos
os cuidados e os preparos também de uma reestruturação aí nas nossas equipes desde o dia 20 de março, né? Então, foi em tempo recorde aí, nós em 3 dias conseguimos transformar 2 unidades em 24 horas, justamente para tirar o fluxo maior de dentro do hospital, né? A gente tentar absorver os casos que não seriam graves, né? Fazer essa triagem para o hospital, em uma das unidades. E a outra a gente preparou e deixou ela só para atendimento em casos de síndromes gripais, com o intuito de tirar os pacientes que procurassem o serviço de saúde, né, a porta de entrada, que é o posto de saúde, com algum sintoma de gripe, né? Como nós estávamos num momento novo, né, quer dizer, ainda estamos, né, mas no começo foi mais desesperador ainda, a gente, de imediato, né, já teve essa estratégia de montar uma referência de síndrome gripal, justamente para a gente tirar das unidades de saúde os pacientes que procurassem atendimento com algum sintoma da gripe. E esse atendimento começou com 24 horas, foi até o final de abril. Dia 1º de maio, como nesse período que ficou as 24 horas, a gente fez um levantamento de atendimento e a gente pôde perceber que o atendimento estava sendo consideravelmente pouco utilizado, nós reduzimos ele para 12 horas, né? Porém, agora começou a aparecer novamente os casos, depois de uma nota técnica que o Estado emitiu, salvo engano, foi 17 de abril, onde permitia a coleta de exame em casos leves, que foi daí que a gente começou a conseguir identificar mais casos, porque antes, a nota que nós seguíamos era a coleta de exames para casos moderados a grave, né? Casos hospitalizados. Então, estava um pouco mais difícil. Nós não tínhamos ainda acesso ao teste rápido também. E agora, né, do meio de abril para cá, né, que a gente começou a seguir essa nova técnica, onde foi liberado esse tipo de exame, que facilita bastante, né, principalmente o trabalho da vigilância epidemiológica. E agora a gente conseguiu começar a identificar mais casos. O atendimento, esse atendimento específico da síndrome gripal, ele fica das 7 às 19 horas, aberto nos dias de semana, e nos finais de semana das 7 às 17 horas. Quando ele está fechado, os casos leves podem procurar o atendimento 24 horas, que está na unidade de Santa Bárbara, que é no fundo da Praça Cívica, né? Ali, os profissionais, eles vão dar o primeiro atendimento. Se for necessário, eles vão encaminhar para a coleta de exame no outro dia, na síndrome gripal, e se for o caso que eles avaliarem que já se enquadraria na necessidade de um apoio hospitalar, eles encaminham para a ala Covid do hospital. Então, assim, a nossa rede, ela foi reestruturada, a gente ficou com um período aí, com algumas unidades sem atendimento, mas agora, aos poucos, a gente conseguiu substituir alguns profissionais, porque como tem a questão dos profissionais em grupo de risco, vários foram afastados, né? Então, a gente ainda está repondo algumas equipes, porque até para fazer uma contratação imediata, a gente tem essa dificuldade profissional, e então, aos poucos, a gente está conseguindo reabrir também as unidades básicas que estavam fechadas, né? E para, de alguma forma, a gente conseguir absorver o máximo possível desses atendimentos na rede base, né? São atendimentos que a gente não pode parar, né? Que a gente também não pode só pensar no Covid nesse momento. A gente tem que lembrar das outras gravidades, dos pacientes com doenças crônicas que fazem acompanhamento, e as salas de vacina, né? Tem as vacinas das crianças, principalmente, que a gente não pode deixar ficar muito tempo. Ficou um período suspenso, né? Foi até uma nota que o Ministério emitiu, mas já passou o período e eles autorizaram o retorno das salas de vacina, então a gente está colocando em dia também as carteiras de vacina das crianças, com todo o cuidado, né, e orientação aí para quem procura as unidades.
O que a gente não está fazendo no momento nas unidades é agendamento, é aquele atendimento eletivo, né? Na verdade, as unidades recebem mais as urgências e continua o acompanhamento desses casos que já é de rotina da unidade por acompanhar o paciente, né? O hipertenso, o diabético, aquele paciente que está em acompanhamento de hanseníase, tuberculose. Então, isso a gente não parou, né? E a gente continua esses atendimentos. Ótimo, obrigada, enfermeira. Sidney, gostaria que você falasse um pouco da rotina de trabalho, e já vou te fazer uma pergunta que veio do YouTube, da Marta Favetti. Ela está perguntando como está sendo realizado o contato com as famílias nas casas e no território, se ocorre contato telefônico, com qual frequência? Eu pergunto isso a você, e se não for o caso, se for o caso da resposta estar mais relacionada a outro setor, aí eu repasso a pergunta aos demais. Não, realmente é com a gente mesmo essa pergunta, tá? A partir do momento que começou tudo isso que a gente está vendo aí, que é essa pandemia, né? Aí no Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa cidade, nós realizamos aí, inauguramos uma central de monitoramento, que hoje ela se encontra ali do lado da prefeitura, no Colégio Benjamin de Pádua, esse é o nome do colégio, né? E aí, essa central, ela funciona 24 horas. Nós temos profissionais ali da saúde, né, que são os médicos, que eles ficam das 7 às 17 horas, realizando orientações à população de Alta Floresta sobre qualquer tipo de dúvidas em relação ao coronavírus, o Covid-19. Nós temos também uma enfermeira que estava aí com a família, né, do Hospital Regional ali, agora com a live também. Ela é a responsável pelo monitoramento, ela fica lá na central, fazendo essa monitorização de todos os casos suspeitos e casos confirmados aqui em Alta Floresta. E aí, como que nós realizamos esse monitoramento? Nós ligamos para essas pessoas todos os dias nós ligamos para elas e perguntamos como que se encontra naquele momento, se ela teve febre à noite, se ela teve febre durante o dia, se ela está com falta de ar. A partir desse momento, se a pessoa falar que está com sintomas graves ou moderados, nós orientamos a ir ao hospital regional ou ali no Ananeri para passar por uma avaliação, melhor, vai primeiro no Ananeri passar por uma avaliação e depois é encaminhado para o hospital regional se for necessário. Caso contrário, se a pessoa não sentiu nenhum sintomas, daí nós só realizamos orientações em relação aí ao distanciamento social ali mesmo, ali na prevenção, ali dentro da sua residência, com os familiares, né? Porque a pessoa que está ali suspeita ou confirmada, ela não pode ficar também andando muito ali na sua residência, ela tem que ficar num quarto isolado, né? Então, nós recomendamos que ela fique dentro do quarto, que todas as alimentações sejam feitas ali dentro do seu quarto. E se tiver, por exemplo, ela tiver um banheiro só dentro da sua residência, que seja ali higienizado toda vez que ela... recomendações comuns que nós fazemos para evitar a disseminação do vírus dentro da sua residência. Ótimo, obrigada, Sidney. Tem uma pergunta do YouTube que eu acho que ela pode ser respondida, bem respondida, pela Camila. A Solange Arrolho pergunta se a equipe do hospital tem profissionais capacitados por trabalhar com respiradores, ao exemplo de calibrar para a situação de cada paciente. A Camila teve que se ausentar um pouquinho por causa de uma emergência, mas eu respondo. Nós temos a equipe, sim, tanto a equipe de enfermagem para prestar os cuidados semi-intensivos e intensivos dos pacientes. A gente está passando por treinamentos, tanto de paramentação, a gente está dando continuidade com o processo de intubação desses pacientes. O profissional aqui trabalha com parâmetros do ventilador, são a equipe de fisioterapia, eles também sabem fazer isso. Mas é isso, está todo mundo se programando para essa espera. Então, com relação aos ventiladores,
Com relação aos cuidados semi-intensivos e intensivos desse paciente, a equipe é preparada assim. Até alguns foram movimentados da antiga SI, que era a Enfermaria de Cuidados Intensivos do hospital, justamente por essa experiência. Respondi? O hospital também faz coleta para diagnóstico ou fica só na responsabilidade da atenção básica? No caso, se você tiver informações sobre o diagnóstico, mais ou menos quantos já foram realizados? É uma pergunta da Juliane Dutra. Pelo hospital, a gente realiza a coleta para PCR, o SWAB também, a atenção básica. Se a atenção básica já coletou, a gente não coleta, mas se o paciente chega aqui, a gente realiza a coleta do SWAB e encaminha para o LACEN também. A média, eu não vou saber o número exato agora, mas eu creio que foi uns 20 pacientes, não vou saber dizer o número exato, mas foram coletados bastante agora. Acho que até o Sidney pode ser que tenha um número certinho. Mas foram coletados bastante aqui no hospital. Além do envio das amostras, vocês têm feito testes rápidos também? Sim, o teste rápido, acho que o doutor pode explicar melhor sobre o teste rápido, até para a população entender. Então, a gente tem o teste rápido e tem utilizado em alguns casos. Paciente que já tenha 7 dias de sintomas, segundo as recomendações da Anvisa, o teste rápido seria seguro. Mas tem alguns outros critérios que precisam ser seguidos. Essa história tem que ser detalhada. O paciente tem que ter 7 dias de sintomas e 3 dias assintomático. Então, não é um teste muito fácil de se aplicar com segurança. Sem contar que ele já passa a ser questionado, não só no Brasil quanto no mundo, com relação à capacidade de ser sensível e também específico. Então, a gente tem usado o teste rápido, mas não com toda a segurança que a gente gostaria. E a gravidade fazendo o teste rápido, dando negativo, dá uma falsa sensação de que está tranquilo, pode ficar tranquilo. E não é essa a resposta que o teste dá, né, doutor? Então, não teria como, não tinha que cuidar muito quando você vai fazer o teste, porque o paciente vai ver, não, deu negativo, estou ótimo, e pode não estar, né? Ele pode estar contaminado, mesmo assim o teste ser negativo. Uma coisa que eu queria complementar que a Luciane falou, quando diz que a gente colhe o PCR e manda, parece muito simples isso, né? E o Sidney pode comprovar ali no município também. É uma operação de guerra, praticamente. Você colhe o exame do paciente, né, com toda a paramentação, a equipe tem que estar toda paramentada, e daí você acondiciona num botijão de nitrogênio, né, que tem que estar controlado esse nível de nitrogênio, e daí você coloca, não cabe um monte de amostras, quantas cabem, Camila? Umas 6, 7? Não, são 12 canecas, são 6 canecas, cabem 12 amostras. No máximo 12 amostras vai comportar esse botijão, e daí a gente tem que arrumar um veículo que leve isso para Cuiabá. Hoje o motorista aqui, do único veículo que a gente tem no hospital, ele saiu exclusivamente para levar as amostras até Cuiabá. Ele tem que chegar lá e as amostras são recebidas entre as 9 horas da manhã e 2 da tarde, né? Então, nós moramos muito distante de toda essa tecnologia, né? Tudo muito difícil. Então, às vezes o paciente fala, nossa, mas escolheu o meu teste, nem saiu a resposta ainda, às vezes o teste ainda está aqui, porque a gente não conseguiu ainda um veículo para levar, ou esperamos acumular mais alguns para levar todos de uma vez. Então, tem toda essa burocracia a ser vencida, né, no caso de se expandir de uma vez o número de casos aqui no nosso município. Nós já fizemos 18 coletas aqui no hospital. Aproveitando, tem uma pergunta da Andresa Peixoto. Ela disse que tem percebido um relaxamento um aumento na falta de cuidados, que deveria ser reflexo de aumento de casos positivos. Como será que se concentram as subnotificações?
Vocês têm informações do que poderia ser, por exemplo, um percentual de subnotificações em relação ao número de casos notificados? Eu acho que o Sidney consegue responder melhor. Sidney, se você quiser responder, fica à vontade. Porque, assim, o vírus, 80% dos casos de coronavírus, eles são assintomáticos, tá? Então, para nós conseguirmos realizar esse fechamento do diagnóstico, nós precisamos, no mínimo, que ele apresente sintomas, para nós podermos notificar e para nós podermos também realizar a coleta se estiver no período adequado, que é o período ali, ouro, que a gente fala, né, entre o terceiro e o sétimo dia, que é o exame do PCR, tá? Então, assim, pode ser que existem vários casos em Alta Floresta que estão assintomáticos. Então, provavelmente, essa pessoa ela não vai no posto de saúde, ela não vai relatar para as autoridades de saúde que ela está com sintomas, porque ela não está sentindo. Então, assim, existe mesmo realmente uma subnotificação, tá? Nós estamos aí constantemente nas redes sociais, nas mídias, falando para as pessoas se estiverem com sintomas, né? E característico que nos procure para a gente fazer uma avaliação. Mas, em relação à coleta dos exames, também é complicado, porque o Estado também, a partir do momento que a cidade será considerada como transmissão comunitária, muda o protocolo de coleta de exames. Tá? Então, como o Estado ainda não reconheceu a nossa cidade como transmissão comunitária, a gente está coletando dos casos leves que aparecem no nosso município. Isso facilita o nosso trabalho, facilita aí a nossa investigação epidemiológica, mas o nosso medo da vigilância epidemiológica é que, a partir do momento que seja considerado transmissão comunitária, o Estado comece a bloquear a realização dessa coleta, ficando somente para casos moderados a grave. Então, isso aí pode ser que dê uma falsa sensação que a cidade esteja com um número reduzido de casos confirmados. Então, essa é a nossa preocupação. Mas existe, sim, uma subnotificação devido a 80% dos casos aí ser assintomático, ou seja, não apresenta sintomas, tá bom? E essas pessoas podem estar circulando entre nós. Exatamente. A Fernanda Silva está perguntando por que o resultado dos testes demora tanto. Eu acho que a Miriam já comentou alguma coisa, gostaria de adicionar alguma coisa, Miriam? Por que demora tanto os testes? Porque demora tanto. o resultado? Então, no início, o LACEN estava demorando para fazer a leitura da lâmina. Hoje, a gente acredita que esse já não é mais o problema. A lâmina chegando, a amostra chegando lá, eles estão muito rápidos, hiper rápidos, tipo, de um dia para o outro eles já começam a emitir o resultado. Mas mesmo assim ainda tem essa demora de levar até Cuiabá, de esperar para juntar alguns, para não ter que ir com um único teste, né? Então, tudo isso faz com que a gente não consiga dar resposta no mesmo momento. Daí o paciente pensa, mas você não tem teste rápido? Tenho, mas é o que o doutor Vânia explicou. O teste não vai dar resposta, em muitas situações o teste não vai dar resposta alguma, pelo contrário, vai complicar o entendimento do paciente. Luciele, a Marta Favete pergunta em relação à angústia dos profissionais de saúde nesse momento, que tipo de acompanhamento eles estão tendo? Então, foi até solicitado mais equipe de psicólogas, né? Aqui para o Hospital Regional, até foi chamada uma, mas ela veio e ficou por um período que era para atender os profissionais mesmo, né? Não só os profissionais que estão na ala, ou também os demais profissionais que estão no ambiente hospitalar, porque a angústia para todos, né? O medo de se contaminar, o medo de talvez chegar um paciente pelo pronto-socorro e ele também ser portador de Covid, né? Em alguma emergência, algo assim. Então, a gente solicitou. A questão é que a psicóloga acabou não ficando, porque ela era de outro município. Então, a gente solicitou, já foi solicitado outra novamente, para fazer o acompanhamento dos profissionais. Então, estamos aguardando ainda.
A Mônica Cassel gostaria de saber por que os laboratórios particulares não são obrigados a relatarem os casos positivos de Covid-19 e por que os números oficiais só consideram os exames realizados por órgãos públicos. Essa doença é de notificação compulsória. Os laboratórios eles devem notificar. Agora, eu acredito que para a contagem do número de casos só está sendo laboratório oficial mesmo. Justamente eu acho que para ter um controle desse número de casos. É isso. Mas o laboratório particular ele deve notificar se ele identificou um caso positivo e também tem que ver qual é o teste que ele está fazendo. Porque se não for o teste, o PCR, o mesmo que o laboratório central faz, ele não vai ser feito como prova final, vai ter que existir a contraprova, que daí sim é um laboratório público credenciado. Lígia, o Marcelo Bruno, ele disse que na rua B1 não para o movimento o dia todo, porque o supermercado não fica com uma entrada e saída só, e porque a unidade básica se a unidade básica de saúde pode atender domicílios e tentar isolar casos, especialmente dos vulneráveis. A unidade básica de saúde pode fazer isso? Na rotina do serviço da unidade básica de saúde, a gente tem as visitas domiciliares, que é realizado aos pacientes que não têm condições de ir até a unidade, um cadeirante, um acamado, um domiciliado. Então, a equipe vai até a casa fazer essa visita. Porém, nesse momento está suspenso, porque essas equipes estão em pleno atendimento dentro da unidade. Então, fica difícil a gente pedir para um profissional que está em contato o tempo todo com outras pessoas que procuram atendimento, pedir para esse profissional ir até a casa e ter o contato, talvez, com um paciente mais vulnerável, né, que provavelmente vai estar dentro do grupo de risco. Então, nesse momento, a visita domiciliar está suspensa. Isso foi até uma recomendação numa nota técnica do Estado, que chegou logo no início da pandemia aqui no Mato Grosso. Então, a visita, o que nós estamos ainda fazendo de rotina são os casos de pacientes que fazem uso de sonda vesical de demora, que precisa ser trocado e eles não podem, e nesse momento é até melhor que não vá até a unidade. Nesses casos, quando a família solicita, vai ao enfermeiro até a casa e realiza esse procedimento. Em alguns casos também, de algum paciente que precisa ser medicado em casa, também alguém da equipe vai até a unidade. Os agentes comunitários, eles continuam os trabalhos deles, né, de visita domiciliares com todas as medidas preventivas. Eles estão de máscara, o atendimento deles, a abordagem deles, né, a orientação é que eles estejam a mais de 1 metro da pessoa, não precisa entrar dentro da casa, né? Mas o que ele não pode nesse momento é também perder o vínculo desse trabalho que eles realizam com as unidades. Então, para fazer esse atendimento do médico e ir até a casa, nesse momento está suspenso, até porque, como eu falei, as unidades estão atendendo as urgências, né? E os casos que já fazem o atendimento contínuo, né? De uso de controlados, pacientes crônicos, esses a gente também recebe na unidade aí diariamente. Mas eu não sei se... Eu não entendi a outra questão de isolar, porque esse isolamento é feito a partir do momento que é identificado o caso, através da equipe da síndrome gripal, ou do hospital, né, da ala Covid, pela central de atendimento do Covid, né? Identificado o caso, eles que vão fazer esse monitoramento. Se é um caso leve, ele estará isolado em casa e a central vai estar entrando em contato diariamente para verificar o estado de saúde geral, né? No tanto que na central de atendimento a gente tem médicos também que podem fazer essa avaliação via telefone, temos serviços com psicólogo também, nutricionista, então
a gente tem toda uma equipe que mantém o contato com esse paciente, tentando dar o maior suporte possível para ele. Doutor Vânio, tem uma pergunta aqui do FN Passos. Ele está perguntando se esse teste vem da China, esse teste rápido, e que há boatos que ele pode estar vindo contaminado. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Assim, o teste ele é de tecnologia e procedência chinesa. O teste está infectado, pouco provável. Até porque você tira uma amostra, você não acaba introduzindo nada no paciente. Então, acho que isso deve ser boato. O que se confronta em relação ao teste é que ele não tem a eficácia que deveria ter. Então, já existem processos na OMS que são movidos por vários países, principalmente da Europa, contestando a eficiência desse teste. Mas essa teoria de conspiração aí, ou de disseminação do vírus, provavelmente ela está incorreta. Então, o Passos aí pode ficar tranquilo. Se precisar fazer o teste, ele pode fazer. Miriam, a Fernanda Silva pergunta se não seria o caso da prefeitura ter criado um apoio, por exemplo, por meio de um convênio ou de uma parceria com o hospital, para fornecer o transporte dos exames para Cuiabá e agilizar esse processo. Sim, já existe essa inter-relação. O município manda o veículo dele, a gente manda o veículo do hospital, a gente manda pela ambulância que vai levar o paciente. Outros municípios mandam também pelas ambulâncias deles, né? Eles levam para a gente aquele veículo que está disponível no momento. Até essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, e acho que vai deixar um legado ruim, mas tem algumas coisas que serviram até que foi boa para nós. Por exemplo, essa integração dos municípios com o hospital, essa reorganização do fluxo de atendimento, isso tem funcionado muito bem. Tanto do município de Alta Floresta, como dos demais que são referência, que o nosso hospital é referência para eles. Então, essa situação de levar os testes já existe, mas mesmo assim é um complicador, porque muitas vezes na semana não tem ninguém que está disponível para ir por outra situação, e daí acaba indo um carro exclusivamente. Sidney, a Solange Arroio pergunta se existe a possibilidade da demora nos testes estar interferindo no boletim diário, e se, nesse caso, esses casos que são suspeitos possam vir a ser convertidos em casos positivos para a doença. Não, todos os casos suspeitos, nós já orientamos a pessoa a ficar 14 dias em casa, tá? Sem poder sair mesmo, 14 dias em isolamento. Aí, quando chega o resultado dos exames, aí nós orientamos a pessoa a liberar ela do isolamento. Ou seja, independente ali do resultado dos exames, ela já está orientada a ficar em casa os 14 dias, que é o período que o Ministério da Saúde preconiza para não ter o perigo de realizar a transmissão do vírus, tá? Então, assim, o que acontece na demora, até complementando a outra pergunta, não é a questão do veículo estar levando a amostra, é que o botijão de nitrogênio, ele cabe 12 amostras. Não tem condições de nós mandar uma ou duas amostras para realizar o exame lá em Cuiabá. Então, nós esperamos chegar todos os pacientes com suspeito para estar completando o número de amostras, são 12 amostras, né? Para estar mandando um botijão completo lá para sair o máximo de amostra possível. Então, está durando, em média, aí uma semana para sair a resposta. Agora, independente do tempo de demora, as pessoas já são orientadas a ficar em casa. Elas não ficam andando na cidade esperando o resultado. Elas já ficam isoladas em sua residência. Tá bom? Doutor Vânio, a Calane França
Ela disse que aqui na cidade parece que muitos não estão nem ligando para essa doença. Vejo que muitos fazem mal fazem o uso da máscara e não se cuidam como se fosse nada grave. Essas pessoas que não estão tendo esses cuidados, o que o senhor, como médico, diria a elas que pode vir a acontecer se elas forem parar no hospital, por exemplo? Então, a doença existe, a doença realmente é um perigo real e ela afeta pessoas jovens e pessoas sadias e os prejuízos sistêmicos são imensos. As formas leves provavelmente não trarão perigo, mas as formas moderadas e graves, com certeza, ou vão tirar a vida ou vão deixar sequela. Então, a pessoa correr o risco de ficar exposto a esse vírus não seria uma atitude correta nem com ela, nem com o resto da sociedade. Então, essa medida preventiva em relação à doença e as complicações que ela pode causar é um dever que todo cidadão tem. É uma maneira que ele tem de mostrar que ele consegue viver em sociedade, se protegendo e protegendo as semelhantes. E o Covid leva pessoas jovens, sim, e principalmente no Mato Grosso, o índice de mortalidade e contágio, ele é muito maior nos adultos jovens. Então, esse cuidado é importantíssimo. O uso da máscara, o distanciamento social, evitar aglomeração, higienizar a mão, enfim, são medidas simples e que todos vão colaborar para que a gente consiga prevenir a disseminação do vírus. E se alguém que estiver acompanhando e não tiver medo da doença, é bom começar a ter. Sidney. A Juliana Dutra pergunta, em relação ao boletim, qual o critério para os casos excluídos e os casos descartados? Qual é a diferença entre eles? Olha, os casos descartados são todos os exames que chegam do LACEN, que é o nosso laboratório de referência, com resultado negativo. Então, esse foi feito o exame e esse foi dado o resultado negativo. Então, nós não, o Estado considera esse resultado como casos descartados. Casos excluídos são aqueles casos suspeitos que, ao decorrer da investigação, não se encaixou em casos suspeitos. Então, nós excluímos. São pessoas que não fez exames, tá? São pessoas também que, na época do protocolo, no início da pandemia, não se utilizava o método de realizar exame nesses casos. Então, nós afastamos as pessoas em 14 dias e depois nós excluímos ela epidemiologicamente, tá? Então, assim, a diferença dos dois é que uns são resultados negativos, comprovados pelo LACEN, e outros não fizeram exames ou não se encaixaram em casos suspeitos. Aí nós excluímos epidemiologicamente. A Cauane França está perguntando quem está fazendo a fiscalização aqui na cidade sobre o uso de máscaras e os cuidados necessários nas ruas e nos comércios. Olha, a fiscalização está sendo feita pela Vigilância Sanitária, está sendo feita pela Polícia Militar. Só que as pessoas, eu acho que a maioria delas, né, elas parecem criança. Eu estou falando desse jeito porque realmente é o que está acontecendo. As pessoas parecem que precisam de ter alguém lá para fiscalizar, para colocar máscara. Não se conscientizaram que o perigo está em nosso município, que a doença vai trazer morte, sim. E, infelizmente, elas cobram da gente coisas que é de responsabilidade delas, né? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos indo nos comércios, estamos orientando, estamos multando, estamos fechando o comércio, só que não temos gente suficiente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, a gente precisa aí da conscientização das pessoas para que usem a máscara, tenham esse distanciamento social e parem de fazer festinha final de semana. Isso aí, na maioria das vezes que nós realizamos aí essas fiscalizações, são pessoas que fazem churrasco, pessoas que fazem festinha, tomam tererê, compartilham narguilé. Então, assim, é complicado cobrar da vigilância coisas que são obrigação da própria população, mas a gente está fazendo a nossa parte, sim, de fiscalizar. O Ronaldo Adriano está perguntando quais serão as medidas tomadas para que as medidas sejam seguidas com rigor, como, por exemplo, a ocorrência de relaxamento
nas medidas de isolamento ou os cuidados que não estão faltando nesse momento. Será que a população, com a divulgação de mais casos, vai tomar mais cuidado? E os gestores públicos, será que eles vão colocar em pauta novas medidas para poder reduzir o risco de mais casos? Olha, nós estamos conscientizando a população para cumprir o que está no decreto, mas se continuar do jeito que está, subindo casos e assim, lotando a unidade hospitalar, que um dos nossos objetivos aqui é evitar que isso aconteça, mas se nós percebermos que o índice de internação da ala do Covid, lá do Hospital Regional, começar a aumentar, nós, com certeza, o comitê, junto aqui com a Secretaria de Saúde, nós vamos nos reunir e vamos tomar medidas aí extremas, sim. Tem uma última pergunta, que é da Marta Favetti. Ela quer saber de que forma as instituições de saúde, educação e saúde pública poderiam intensificar a orientação e educação da população para a prevenção da doença e, assim, exigir a higiene e os cuidados sanitários. Olha, nós estamos fazendo aí as orientações nas escolas com os professores. Tem um profissional de saúde nosso aí, que ele está em todas as escolas, conversando com todos os professores para estar passando essas informações. Nós temos aí, nas mídias sociais, nós temos falado constantemente aí nas entrevistas sobre as medidas de precauções. Nas unidades de saúde também, todos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão orientando a população, sem contar com a mídia nacional, que está constantemente bombardeando aí a mente da população sobre as medidas de precaução, medidas de isolamento social, e é isso que nós estamos fazendo. Agora, basta a população se conscientizar e perceber que nós não estamos brincando, o negócio é sério, tá? Vai chegar um momento que esse vírus vai chegar na residência de alguém que é de risco e vai acabar indo a óbito. Eu acho que a população só vai se conscientizar quando falecer uma pessoa que diagnosticada com coronavírus. Aí elas vão perceber que o negócio é sério, e aí já vai ser tarde demais. Bom, nós estamos passando o nosso tempo, já 2 minutos. Eu vou convidá-los para fazer um comentário final e deixar um recado para a população de Alta Floresta e região, que nos assiste nesse momento, e que pode vir a nos assistir, porque essa nossa roda de conversa vai ficar gravada no YouTube e disponível para as pessoas que quiserem assistir em outros horários. Eu começo com o doutor Vânio. Qual é o seu recado, doutor, para a população de Alta Floresta e região? Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente se reunir e discutir em relação ao Covid. A minha mensagem é para que a população se conscientize e que siga todas as recomendações para que a gente consiga passar por essa fase o mais rápido possível. Sempre lembrando, quando uma pessoa se conscientiza e faz a parte dela, ela protege ela, a família dela e todos que estão à sua volta. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Nós que agradecemos. Eu acho que as pessoas como um todo, né, toda a sociedade altaflorestense agradece. Espero que nós tenhamos mais momentos para nós conversarmos sobre o assunto, que não tenha que vir uma pandemia para isso, mas que nós consigamos conversar e ter um momento de aproximação maior da universidade com as outras instituições do município e da região. Luciele, que mensagem você gostaria de deixar para a população de Alta Floresta e região? Respeitar, né, o isolamento social, porque o isolamento social faz, como a gente está vendo na mídia e tudo, que a gente achate a curva, e que todos os pacientes que venham a vir de casos moderados a graves consigam ter o atendimento adequado dentro do hospital, né, que a gente consiga atender toda a demanda, não que a gente não vá atender esses pacientes, mas para a gente não chegar ao ponto de, que nem a gente viu nos outros países, né, ter que escolher. Então, achatando a curva, a gente consegue ter esse controle maior e consegue atender todo mundo igual, né, nos seus direitos de universalidade, integralidade, que o SUS preconiza. E também pedir, assim, a pessoa ter responsabilidade social, porque, assim, eu posso vir a me contaminar com o vírus e ter sintomas leves. Mas eu também posso contaminar uma pessoa que vai ter sintomas graves.
Então, eu tenho que pensar não só no eu vou me contaminar, eu também tenho que pensar que eu posso estar contaminando algum familiar, algum amigo, alguma pessoa do meu convívio, alguma pessoa do meu trabalho. Então, eu me protegendo, eu consigo proteger os outros. Obrigada, Luciele. Contribuiu muito. A Márcia e a Camila ainda estão conosco? Não, elas tiveram que sair. Assim, ontem foi o dia do enfermeiro e a gente fez uma homenagem para o plantão. A enfermagem nunca consegue se reunir como um todo, né, aqui no hospital. Então, ontem foi uma homenagem para o plantão do dia de ontem e hoje elas estão lá, tiveram que sair, né, para fazer essa homenagem que era agora bem exatamente nesse horário. Por isso a Camila teve que se ausentar. Então, Marla, eu queria dizer assim que a população pode ficar tranquila no que diz respeito ao nosso esforço. A gente tem se esforçado muito, a equipe tem se esforçado muito em fazer a coisa certa aqui dentro do hospital. Porém, nós temos limitações, né? Nós temos um número limitado e a gente não quer chegar a esgotar esse número e dizer para a população, não, infelizmente, não tem onde colocar pessoas, como a gente tem visto em Manaus, São Paulo, Rio, né? Então, para isso acontecer, cada pessoa vai ter que fazer a sua parte. O Sidney e a Lígia não vão dar conta de fiscalizar tudo isso. As pessoas vão ter que se tornarem fiscais dos vizinhos delas, das famílias delas, para que a gente consiga frear a condução desse vírus aqui no nosso município. Porque nós temos aqui uma ala Covid, que hoje tem 7 leitos, tem 6 respiradores montados, tem um praticamente que está montado também, seriam 7 respiradores. A gente consegue colocar mais 7 leitos, ainda não tem os respiradores, mas está para chegar mais alguns. Na região toda, praticamente os respiradores que tem são estes, né? Até mesmo na rede particular. Então, todos os municípios, com exceção de Paranaíba, que está adquirindo alguns e está montando a ala deles, os demais contam conosco. Então, é muito, muito, muito pouco para a gente atender toda uma população se ficarem doentes ao mesmo tempo. Então, é muito necessário que as pessoas se protejam. Vai adquirir o vírus? Vai contrair o vírus? Pode ser que contraia, mas que seja lentamente. Daí vai demorar 2 anos? Melhor demorar 2 anos do que a gente ter todo mundo doente e um monte de pessoas vindo a óbito, né? Então, eu queria deixar esse recado, dizer que nós estamos aqui à disposição, a equipe muito empenhada, né, em querer ajudar. E te parabenizar, né, dizer que você é uma pessoa que faz a diferença e a gente é muito feliz por ter você aqui na nossa cidade. Obrigada, Miriam. Você respondeu a pergunta da Solange Arrolho, que ela tinha feito anteriormente, sobre a estrutura da ala Covid e o que é essa ala Covid, né? Antes de passar o momento de despedida do recado que vai ser dado pela Lígia e pelo Sidney, eu queria te fazer uma pergunta, Miriam, rapidamente. Eu sei que você foi uma das pessoas que esteve à frente ao controle da malária no final da década de 80 e 90, lembrando que Alta Floresta e Paranaíta já foram um epicentro dessa doença, e que na época foi montada uma estratégia bem elaborada e que deu conta de controlar a malária nessa região. O que você acha, como o aprendizado daquele momento contribui para o controle da Covid nesse momento? Então, eu tenho contado essa história da malária para alguns aqui que não são daquela época, né, são muito jovens, o doutor Vânia, a Luciele. Quando eu cheguei aqui, realmente, era muitos casos de malária. Havia dias de segunda-feira que positivavam 500 lâminas de malária. Era muito, muito. Não havia hospital que descesse, os pacientes tomavam o sorinho da malária, que eles diziam, né, na porta das farmácias. Então, como que é muito diferente, Marta, porque a transmissão é diferente, né? Você está lidando com um mosquito que você pode, né, talvez se esconder dele, sabe, o horário que ele vem, tudo. Então, é um pouco diferente desse inimigo invisível que é o coronavírus, né?
Mas a estratégia de movimentação das pessoas e fazer barreira e exigir que as pessoas, naquela época até colocar uma corrente na baixada do garimpo e fazer com que o garimpeiro não viesse para a cidade sem que fizesse a lâmina e sem que tomasse o medicamento, parecia uma coisa assim até meio arbitrária, que hoje talvez a gente possa voltar a ter que fazer isso para fazer que as pessoas entendam que elas não podem sair de casa para o vírus não se propagar, né? Então, acho que tem uma relação, tem uma coisa semelhante ao que a gente já passou, né? E que hoje estamos vivendo de novo. Quer dizer, tem um aprendizado acumulado que nos deixa mais tranquilos também. Sim. Para eles. Gente, uma vez eu me preparei aqui com toda a equipe para receber uma epidemia de cólera. E a gente preparou mesmo. Nós fechamos escola, preparado que ia ter muita gente internada, e no fim não chegou. A cólera não chegou até aqui. Ai, que raiva. Não, ótimo que não chegou, né? Ótimo que não chegou. É a mesma coisa agora. A gente está se preparando para o pior. Se a gente parar nesses 7 casos, vai ser muito bom, né? Muita vantagem para a gente. Então, nós temos que nos preparar para o pior e pensando que se ele não vier, melhor ainda, mas temos que estar preparados. Isso. Lígia, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Algumas palavras finais? Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho muito importante, né, o máximo de locais, de mídia, né, canais de transmissões. Hoje a gente tem essa facilidade com a internet, né, a gente fazer esse tipo de divulgação, né, via live, YouTube, né, esses meios de mídias sociais. Então, parabéns pela equipe aí da Unemat, vocês que estão à frente. E o que eu quero, né, deixar também para a população é a questão das unidades de saúde, né? Elas estão abertas. Ao procurar a unidade de saúde, não esquecer de ir de máscara, né? Que a máscara é o uso obrigatório. Tem algumas unidades que relatam que ainda chegam pacientes sem máscara, né? A gente acaba ofertando uma máscara e já orienta. Se da próxima vez ele não for de máscara, a gente também não poderá fazer o atendimento, porque isso é lei. Então, assim, não deveria estar transitando sem máscara na cidade. Pacientes com sintomas gripais, procurar a unidade nossa de referência, que fica ali na B, que é o prédio do posto de saúde Ana Nery, tá? Não esperar chegar à madrugada, né? Se teve um sintoma ali que se enquadra no sintoma gripal, já ir até a unidade, procurar para passar por uma avaliação com a equipe que está lá, né, toda paramentada para isso, para receber as pessoas que estão com sintomas gripais. E que cada um faça a sua parte, né, porque isso é um período que nós estamos passando. Eu acredito que todo começo tem um fim. Se cada um fazer a sua parte, né, fizer a sua parte, a gente consegue sair aí dessa crise, desse período de pandemia ileso, né? O que a gente não quer é que chegue ao nível de óbito aqui no município, né? Que enquanto estejam esses casos leves, que a gente consiga controlar e que cada um consiga fazer a sua parte, né? Tanto na parte de isolamento, quando tem que ficar isolado, os grupos de riscos, né? Circular o menos possível dentro da cidade e procurar o atendimento mesmo no caso necessário. Porque, querendo ou não, a unidade a gente recebe diariamente, né, várias pessoas, então também é um local contaminado. Então, se não for para um atendimento necessário, pode ligar na central de atendimento, não precisa ir até a unidade de saúde, né? A pessoa não pode, no conforto da casa dela, ligar na central de atendimento e receber informações. Né? As unidades de saúde também têm telefone, que também a população pode ligar. E é isso, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir vencer esse período. Obrigada, Lígia, foi muito bom tê-la por aqui conosco. Sidney, quais são tuas palavras finais? Eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade também.
Queria agradecer aí ao Hospital Regional, que nós estamos aí fazendo um trabalho muito bonito em relação a isso, em relação a esse vírus, né, essa pandemia. É uma parceria muito forte aí com o Hospital Regional. E queria deixar um recado para a população que ela não brinque com a sua vida, nem coloque a vida dos outros em risco. Tá? Se ela pode ficar em casa, que fique em casa. Mas se não pode ficar em casa, que use, né, a máscara quando sair, que tenha aí o hábito de lavar as mãos a cada coisas que elas pegarem no comércio, né, no seu dia a dia, e que nos ajude, porque só a saúde não vai conseguir fazer o trabalho 100% no nosso município. Nós precisamos aí da conscientização da população. Sem essa troca de ajuda, nós não vamos conseguir vencer. Tá? Então, a nossa parte nós estamos fazendo e nós precisamos aí agora da parte da população. Eu quero agradecer a todos. Nós tivemos um feedback muito positivo no YouTube, mais de 30 pessoas assistiram ao vivo. Esse foi o momento inicial, nós estamos inaugurando esse modelo, tudo muito novo para nós, eu estou bastante satisfeita com esse momento e muito feliz por ter vocês aqui. Eu acho que foi um momento rico, nós compartilhamos informações que são imprescindíveis para a sociedade, para a população de Alta Floresta, e eu espero que nós possamos ter outros momentos com outras conversas, mas que nós não estejamos nesses outros momentos com números ruins nas mãos, em termos de óbitos e assim por diante, que a gente consiga manter, que as pessoas façam as partes delas, o sistema de saúde consiga realizar o trabalho dele com tranquilidade, e que daqui a um ano, por exemplo, quando nós nos encontrarmos, nós possamos respirar, ufa, que bom, as pessoas ainda estão conosco. Então, eu agradeço de coração, foi um momento muito especial, e eu espero que a gente continue, que a gente tenha mais momentos como esse. Obrigada a quem nos assistiu, quem esteve conosco até agora no Facebook. Obrigada à professora Ana Luísa, que foi uma pessoa imprescindível para a organização disso, e ao Douglas, que nos ajudou muito também. Obrigada a todos, e nós voltamos a conversar em algum momento. Tchau, gente.